Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Enquanto não acordar, eu vou falar, irmãos, que a gente podia estar em todo lugar, a gente está na presença de Deus, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, chegou na hora mais importante, Pai, que é a Tua palavra, Pai. Então eu te peço, Senhor, venha transformando nossos corações, Pai, que nós possamos estar prontos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, e encontrar a guarita, Senhor. Então eu te peço que nós não possamos usar só para conhecimento, Pai, mas que a gente possa usar para pregar para as outras pessoas ser salvas, outras pessoas ser libertas, Pai. Então eu te peço, Pai, abençoa a vida do Teu servo, a família do Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui nessa noite. Glorifico a Deus pela riquíssima oportunidade. Agradeço ao irmão Mateus, pastor Ézio, pela confiança, né? Muito obrigado por alegar meu coração esse convite. Eu convido os irmãos para vir em Isaías, no tema que está proposto, Isaías 43, no versículo de número 13. Glórias a Deus. Vim acompanhado, posso dizer assim, do meu filho, né? Samuel da Guia. Assim tenho tratado, um menino fiel que tem me ajudado em muitos momentos da minha vida. Irmão Zé Carlos, é uma honra estar aqui com o senhor. O senhor que é um verdadeiro levita aí do hino da harpa, né? Da harpa cristã. É uma honra poder ouvir o Senhor e alegro meu coração todas as vezes que ouço o Senhor. Amém? Isaías 43, o versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Operando Deus, quem impedirá? Tome os assentos dando glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Todo-Poderoso. Deus é fiel, em nome de Jesus. Eu vou ser fiel naquilo que Deus tratou comigo, irmãos. Tem hora que nós estamos liberados de esboço, mas tem hora que Deus trata com a gente para que nós escrevamos e assim trabalhemos. Eu sei que aqui hoje é o último dia, né, irmão Mateus? Deus é fiel, é uma honra eu estar aqui. Já estava com saudade dos irmãos, também já peço desculpas pela ausência. Não sou um pregador de agendas, mas eu tenho visto que Deus ele tem me conduzido para muitos lugares. Teve um dia que eu falei com o senhor lá na cidade de Lorena. Muito obrigado, irmão Marquinhos. Falei com o senhor lá na cidade de Lorena: Senhor, o desejo do meu coração é que eu conheço outros irmãos em outras cidades. Quando eu desci do púlpito, uma irmã muito humilde chegou em mim e falou assim: o irmão quer pregar lá na cidade de Cachoeira Paulista? E eu falei no íntimo do coração, eu não falei, não abri minha boca. O Senhor, Ele conhece o desejo dos nossos corações. E assim, na semana seguinte, eu estava lá numa igreja bem pequenininha, e uma igreja sem reboco, sem oferta, sem nada, mas adorando a Deus com um povo fiel. Depois estava eu lá na cidade, em Minas Gerais, em Delfim Moreira, pregando a palavra na Assembleia de Deus. É Deus que faz, irmãos, na nossa vida. O texto aqui é muito proposto. Nós estamos falando, e os irmãos já ouviram por 4 vezes nessa campanha, sobre Isaías, um homem chamado de Deus, para profetizar ali no reino de Judá, e a palavra e as profecias que assim o Senhor tomava, não parava só no reino de Judá, também a palavra chegava ao reino de Israel, e Deus usou esse homem poderosamente em suas visões, como diz o capítulo de número 1, eu peço para os irmãos que tenham um pouquinho só de paciência, para que nós possamos chegar no versículo que foi lido. Então o Senhor, no capítulo 1, capítulo de número 2, o Senhor vai dar visões a Isaías, e ele vai escrevendo, não por ideias dele ou por pensamento deles, mas é Deus usando a vida de Isaías,
como diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, número 20 a 21, sabendo que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o profeta Isaías, ele vai ser usado por Deus, e foi-lhe concedido ver eventos futuros do plano divino e da salvação, mediante a comunicação de Deus, a comunicação inerrante de Deus, parte do próprio Deus para ele. Então Isaías, que tem o significado, o Senhor salva, começa a profetizar nesses reinos de Judá e no reino de Israel. Quero destacar 4 coisas importantes, irmãos. Esses dias eu estava lendo uma Bíblia minha, e eu gosto de pregar com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu leio, e coloco em prática. Como os irmãos, é assim: nós lemos, nós guardamos no coração, e colocamos em prática na nossa vida, salvamos a nós mesmos, e salvamos aqueles que estão nos ouvindo. É uma responsabilidade muito grande. Eu confesso para os irmãos que estão aí, até pelos internautas, os irmãos que estão na minha frente, na retaguarda, para eu trazer essa mensagem, eu sofri muito desde o momento que eu recebi o convite. Então eu preciso ser fiel naquilo que o Senhor tratou meu coração. Quero destacar 4 coisas importantes do capítulo 1, do que acontece com esse povo. Isaías é uma mini Bíblia, são 66 capítulos, posso destacar que são divididos em 2 sessões, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39, e do capítulo de número 40 até o 66, assim como é o Evangelho, e o Evangelho de Jesus Cristo, né, as cartas, e como o Antigo Testamento, que são 39 livros do Antigo Testamento, e 27 entre evangelhos e cartas. É uma mini Bíblia, que o Senhor fala poderosamente com aquele povo, e fala poderosamente conosco nesse tempo. 4 coisas o povo fazia naquele tempo. O povo pervertia a justiça, não andava na linha, não andava naquilo que o Senhor tinha proposto para eles. Segundo, oprimiam os pobres, abandonaram a Deus, voltaram-se à prática dos ídolos, e ainda procuraram ajuda militar das nações pagãs, fazendo aliança com aquilo que era horrível aos olhos do Senhor. Eles não buscaram ajuda do Todo-Poderoso. Isaías, em suas profecias, ecoava por todos os reinos. No capítulo de número 1, podemos ver que o Senhor, ele vai trazer verdadeira exortação e orientação ao povo, ao ponto que esse povo de Deus, o povo que era propriedade peculiar, falado no Antigo Testamento, peculiar quer dizer que é um povo especial. Você já pode ouvindo essas palavras, e o Senhor está dizendo aqui nessa noite: vocês para mim é um povo especial. Os meus olhos estão atentos ao seu coração, os meus olhos estão atentos à sua necessidade. Vocês são especiais para mim. Por que somos especiais para Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, como foi falado aqui pelo pastor Edson. A intenção de Deus, quando ele estava no barco, quando o vento veio, pastor, não era que o povo ia se perder, que os discípulos iam se perder, que ia perecer, não. Eles deveriam usar a sua fé e aquietar o coração. Assim devemos ser nós. Como podemos aqui destacar, o povo de Deus, irmãos, é uma orientação para nós de exortação. O povo de Deus que é especial, esse povo no capítulo 1, ele prevaricou contra Deus. O que é prevaricação? Podemos dizer assim, algo que eu trabalho todos os dias, é você não cumprir a lei. O Senhor deixou para ele deixou para o povo uma aliança, deixou para ele preceitos, estatutos, para que eles andassem na palavra. Então eles prevaricaram e não deram atenção à palavra do Senhor, ao ponto de cometer essas injustiças,
Diz que os animais conheciam o seu possuidor e o local aonde dormiam, a manjedoura, mas o povo de Deus, o povo especial, não tinha conhecimento e não entendia. Era uma nação pecadora, povo carregado de iniquidade, povo que fazia o mal. O povo vivia em grande pecado, havia se colocado contra Deus. Através de Isaías, Deus os acusou, um povo que rompeu com a aliança, voltando à prática do pecado. Irmãos, não existe coisa pior do que apostasia moral e apostasia espiritual. Irmãos, essa é a pregação para os dias de hoje. Se nós queremos que o Deus que opera milagres, faz maravilhas, restaura, restitui, leva para o céu, nós devemos andar em responsabilidade com o Senhor. Apostasia não, irmãos, não podemos fazer isso, porque já tivemos os nossos olhos iluminados. Eles viram grandes milagres da parte de Deus, eles viram grandes sinais, com mão forte o Senhor tirando o povo do Egito, daquele cativeiro, da opressão, daqueles faraós que assim o fizeram, e o Senhor os conduziu, deu a palavra para que eles fossem guiados, e fez tantos sinais e maravilhas, e nós temos esses testemunhos, através da palavra. Olha o que o Senhor fez na minha e na tua vida. Então nós temos que ter a nossa mente cauterizada pelo Senhor, e viver em santidade como Ele é santo. Toda vez que o povo peca, ou nós pecamos, nós nos privamos das bênçãos do Senhor. Em Deuteronômio capítulo de número 30, versículo de número 19, o Senhor fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois. Olha o Senhor falando nessa noite mais uma vez para nós: escolhe, pois, escolhe, pois, escolhe, pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, nós temos tomadas de decisões, ainda o Senhor nos deixa escolher. E o que vamos escolher nessa noite é uma pergunta óbvia. É lógico que nós escolheremos as bênçãos e jamais a maldição, mas toda vez que pecamos, quero enfatizar, privamos das bênçãos do Senhor. Eu até falo, esses dias eu estive na congregação, na festividade do Jardim Primavera, e estava escrito lá, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 22, olha o que o Senhor fez conosco, olha o que o Senhor fez com esse povo no passado, libertos do pecado, libertos do pecado. Você pode dar um glória a Deus aí? Não vivemos mais na prática de pecado, se vigiarmos, se orarmos, não entraremos em tentação, e se a tentação vier sobre nós, nós temos um Senhor que vai fazer a gente ficar de pé. Libertos do pecado, se tornamos filhos de Deus, amados, co-herdeiros de Jesus Cristo. Então todas as bênçãos celestiais, desde a formação do mundo, estão derramadas sobre as nossas vidas, se nós andarmos como filho de Deus em obediência. Terceira coisa que o versículo fala para nós da carta de Romanos: frutos de santificação. Não andamos mais em pecado, agora andamos em novidade de vida e fazendo aquilo que Ele é de excelência, santo. Então andamos em santidade, produzindo frutos, porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Outra coisa que nos está proposto nesse versículo: a vida eterna. Olha que maravilha. Então no capítulo de número 2 de Isaías, o povo de Deus é chamado a viver na luz do Senhor. Mas o Senhor também traz muitas exortações, muitas sentenças vão ser caminhadas no capítulo de número 3, capítulo de número 4, mas no capítulo de número 5, Isaías, que por muitas vezes
falava ai, e falava ai para o povo, tinha uma mão pesada na pregação, mas quando ele vê a glória do Senhor, ele vê o templo cheio da presença de Deus, Isaías tem um encontro com Deus, e por essa visão, ele teve uma real compreensão da sua mensagem e do seu chamado. Ei, irmãos, quando você tem uma real visão de Deus, quando Deus fala fortemente no seu coração, você sabe a mensagem que vai sair da sua boca, e você sabe que a missão, o chamado que Ele tem para a minha e para a tua vida. Você pode estar dizendo para mim assim: irmão Samuel, você não sabe a minha história, Deus ainda não me chamou. Você pode ter certeza, desde o dia que você levantou a mão para Deus, ou desde o ventre da sua mãe, o Senhor te chamou para fazer algo para Ele. Cada um de nós temos um chamado. Podemos pedir para o Senhor: Senhor, me dá esse dom, e segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, Ele pode conceder dons para nós nessa noite. Mas esse dom não é para você, é para você usar e repartir no meio da igreja. Então Isaías, ele começa a pregar para o povo, um povo que é espiritualmente cego, surdo e insensível. Quero fazer uma pergunta: você tem dúvida da real situação do mundo em que nós estamos vivendo? Carta aos Filipenses, Paulo vai falar que essa geração é corrupta e perversa, mas nós fomos chamados para resplandecer como astros que brilham, porque nós temos o Deus do impossível que está sobre a nossa vida. A visão de Isaías revela principais temas desse livro, a saber, a glória de Deus, a sua majestade e a sua santidade. Então, irmãos, se Isaías teve esse encontro com Deus, também nós podemos sentir a glória dele na nossa vida nesta noite. Nós podemos estar conectados com a sua majestade, porque ele é rei por excelência, ele é Senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso. E nós podemos resplandecer em nossas vidas a santidade que ele tem. É só se aproximar dele nessa noite. Todos aqueles que servem a esse Deus pode ser chamados santos. Todo aquele que tem um encontro como teve Isaías, olha para dentro de si e vê a sua real condição, e pode dizer nessa noite: eu preciso de Deus, eu preciso que Deus mude a minha história, eu preciso nascer de novo, Senhor, me coloca em pé. Todos nós que temos um encontro com Deus, podemos ver isso dentro de nós. Se nós não temos a força, preste atenção, porque foi tirado, o serafim tirou do altar uma brasa e tocou na boca de Isaías. Por muitas das vezes, nós não temos a força de chegar no altar, mas é o serafim que pega a brasa e leva até Isaías. De repente, Isaías não conseguia dar mais um passo em caminho ao altar pela glória que estava. Ele estava perplexo do que aquilo que ele estava vendo, da visão que ele estava vendo. De repente você aqui hoje como crente, ou você que está vendo essa mensagem pela internet, não tem força de se aproximar a Deus, não tem força de se aproximar no altar. Eu quero dizer que naquele tempo de Isaías foi retirada uma brasa viva que tocou na vida de Isaías. Hoje você tem a brasa viva, que é a palavra, que pode tocar na sua vida e mudar a sua história e te colocar em pé. Oh glória, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus nessa mensagem. Oh aleluia. A solução para a sua vida está no altar. A solução da sua vida está no altar de Deus. Ele tem as palavras de vida eterna. Por isso que ele fala: sem mim nada podereis fazer. Se você quiser fazer qualquer coisa nessa terra, e é lícito nós sonharmos, é lícito nós projetarmos, é lícito nós brigarmos, lutarmos pela nossa família, tudo é lícito, mas sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. Coloca os teus sonhos, coloca o teu projeto, coloca a tua família, coloca a tua enfermidade, coloca tudo nas mãos de Deus e traga no altar, que vai ter solução para a sua vida. Oh glória a Deus, oh aleluia, oh aleluia.
Se a palavra tocar no meu e no teu coração, a sua vida terá um sentido diferente, você terá uma esperança, você vai conseguir caminhar, você vai passar pelos espinhos, você vai passar por vales, por desertos, e Deus vai te dar a vitória. Seja fortalecido nesta noite. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Do capítulo 40 ao capítulo 66, Deus traz através de Isaías, profecias profundas da Bíblia para este tempo, da grandeza de Deus e da vastidão do plano da redenção. Se nós olharmos o capítulo de número 43, que tem como título, Só Deus resgata Israel. Quando eu estava olhando um outro comentário bíblico, estava escrito lá, a graça redentora, a graça redentora. Então preste bem atenção que nesse capítulo, Deus expressa o seu amor por Israel, e as bênçãos advindas desse amor. Oh aleluia, eu quero dizer para você que assim como o casamento, Marquinhos, de você com a sua esposa, eu com a minha esposa, os casais aqui, existe amor. Nós casamos por amor, nós não casamos por aparência. Os corações se encontraram, nós fizemos declarações de amor, e através desse amor declarado, os frutos vêm. E quem são os frutos? Os filhos. O Senhor tem muitos frutos para a vida da nossa. Eu quero dizer para vocês que o amor de Deus é tão grande que nós não ficamos infrutíferos. Quem tem um encontro com Jesus vai ter que produzir muitos frutos. Se você não está produzindo fruto, hoje é a noite que o Senhor vai tocar em você e você vai produzir muitos frutos para o Senhor. Você crê nessa mensagem? Você crê nessa mensagem? Então o capítulo 43, só Deus resgata Israel. As profecias eram que eles iam ser levados para o cativeiro babilônico. Na casa do rei Ezequias, o rei Ezequias teve seus anos renovados, 15 anos, mas ele não se preocupou com a próxima geração, tendo paz no dia dele, e na próxima não tendo, ele pouco se importava. Então o cativeiro babilônico veio, o povo foi levado, mas o Senhor vai dar profecias para o tempo vindouro, para o nosso tempo também, que só Ele continua ainda salvando o seu povo. E você nessa noite, quero dizer para você como é pregado dentro do nosso ministério, falado por muitas vezes na Santa Ceia, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Quantas vezes esses versículos aparecem na Bíblia? Não temas, não temas, não temas. Sabe por que não temas? Porque nós temos um Deus todo-poderoso que governa a nossa vida. Como diz o texto, ainda que houvesse dia, eu sou. Ele é eterno, Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus do haja. Muitas coisas que Ele fez, nós não compreendemos, mas nós acreditamos e não questionamos e avançamos com Ele. Ele é o Deus todo-poderoso que cria do nada e traz a existência. Haja, e aconteceu. Agora, é como o impossível, olhando para a nossa vida, para aquilo que nós precisamos. Isso aí não vai acontecer. Põe a sua fé em ação, põe a sua fé inteligente em ação e acredita, se você vai ver se não vai acontecer. Deus procura ainda verdadeiros adoradores, mas pessoas que andam em fé. Que andam em fé. Se nós concordarmos de qualquer coisa aqui hoje e colocarmos no altar
e apresentarmos para Ele, eu tenho a certeza absoluta que Ele vai fazer acontecer na minha e na tua vida. Ele é o Deus da providência. Para Abraão e Isaac, olha a visão e a experiência. Para Abraão, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso ia prover. Para Isaac, cadê o animalzinho? Você está olhando para onde? Para a providência ou para o provedor? Se você ficar olhando para a providência, você perde o foco, você desanima, porque se torna gigante as dificuldades para você. Mas quando você coloca a sua fé no provedor, sabendo que Ele é o Deus proverá, você vai avançando, e acreditando, você vai avançando. É o precipício, você está caminhando para o precipício, mas você precisa atravessar do outro lado, mas você sabe que Ele vai prover a ponte. É situação de doença, é a palavra do médico, daquele que é especialista, mas você sabe que Deus pode operar. Você precisa acreditar mais. Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de vitória para você. Você precisa acreditar mais, porque assim como Ele criou Israel, Ele nos formou. E o Senhor não quer deixar ninguém aqui nessa noite frustrado, ansioso, desanimado, não, porque você é projeto dele, eu sou projeto dele, e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida, nos nossos sonhos, no nosso projeto, o nome dele vai ser exaltado. Assim como ele tirou o povo da Babilônia, e o povo estava achando que ia ficar lá. Jeremias 29:11 diz o que para nós? Eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então tira esse pensamento hoje negativo que está na sua vida, porque Ele vai conservar em paz cuja mente está firme nele. Ele é rocha forte, Ele é rocha forte, Ele é rocha forte, Ele é escudo. Ele é que peleja por você, meu querido. Põe a sua fé em ação. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele é o Deus que conhece cada um de nós pelo nome. O nome seu está gravado na palma da mão do Senhor. Olha o que diz para nós. Olha o que diz para nós. Deixa eu localizar aqui o capítulo de Jó. Jó tinha muitos questionamentos. Olha o que diz aqui o capítulo de Jó 36, o versículo de número 5. Eis que Deus é muito grande. Você sabe em quem você confia? Eu vim aqui hoje para poder falar algumas verdades para você que de repente você esqueceu. Eu quero relembrar, o Espírito Santo está querendo relembrar. Você sabe o Deus que você confia? Ele é grande. Ele é o Deus que as crianças cantam. Ele é o Deus grandão, que habita, não em templos feitos por mão de homem, mas Ele habita em você, dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Ninguém segura o povo de Deus, ninguém segura o povo de Deus, porque o povo de Deus tem o Espírito Santo, que dirige os nossos passos, dirige a nossa boca, a nossa mentalidade. Quem tem o Espírito Santo não pensa nas coisas da terra, pensa nas coisas do alto, tem a mente de Cristo, tem a mente transformada, se oferece a Ele em culto racional e vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh glória, eu sinto o poder de Deus aqui, irmãos. Eu não falo isso para falar agora não, porque eu sinto na minha vida aqui. Eu estou sentindo isso na hora que eu escrevi essa mensagem, Marquinhos. Diante dos problemas, presta atenção. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. O homem pode desprezar você, viu, minha irmã? Mas o Senhor não despreza você. Você é especial. Você é especial para o Senhor. Fala comigo nessa noite aqui, ó. Eu sou especial, porque Jesus me ama. Como que é aquele louvor? Ele me ama, Ele me ama. Sai dessa noite com esse amor na sua vida.
com esse impacto da parte de Deus, grande é em força, grande é em força de coração. Oh, maravilha, oh, glórias a Deus. E aqui o texto vai dizer para nós: porque eu sou o Senhor. 2, quando passares pelas águas estarei contigo. Está falando de dificuldades. Quando passares pelas águas estarei contigo. Imagina você, o seu problema é como águas e você não sabe nadar, é morte. Foi orado aqui, me ajudou na pregação. Eu vou falar em outra palavra do nome babilônico: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entraram na fornalha 7 vezes mais aquecida, mas quem estava lá na fornalha? Mas eram meninos decididos. Sabe, ó rei, se o Senhor não nos livrar, nós não nos dobraremos às imagens que o Senhor fez. Se você tomar essa decisão de servir ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, Ele vai agir na sua vida. Se prostre a Deus, não ao mundo, e Ele vai te honrar pela sua fidelidade. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nessa noite, Deus está provendo livramento. Deus está provendo livramento na sua vida. Diante dos problemas mais difíceis, nós não seremos vencidos. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Passaremos pelos vales da sombra e da morte, e Ele estará conosco. Acredita naquilo que eu estou falando, porque é a palavra de Deus. Oh glória! O nosso Deus é grande, Ele é o grande eu sou. Quando Ele se revela a Moisés, quando aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, a voz saiu e chegou a Moisés. Ele fala para Moisés: eu sou o que sou. Sabe o que ele está querendo dizer? Moisés está querendo levar para o povo o nome dele, mas ele está falando: Moisés, eu sou o que sou. Sabe o que ele está falando para nós essa noite? Depois que eu ouvi essa mensagem, eu prego toda vez: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa, na hora em que você precisar. Está precisando de Jesus hoje? Chama Ele, invoca Ele, e Ele vai te responder. Oh glória! Vemos no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Quem nos separará do amor de Cristo? 7 circunstâncias: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a escassez. De repente você está passando o perigo, a espada, a morte. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Jesus. Ele te ama e Ele te acolhe nesta noite. E Ele diz para você: filha minha, filho meu, tu és meu, e eu não abro mão de ti. Oh glória! Quem vai parar a igreja? Canta aí: o Coliseu não parou a igreja. Quem vai parar a igreja, irmão? Quem vai parar a igreja? Você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é o povo adquirido, através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos fez para Deus Pai, reis e sacerdotes. Você precisa aprender a se posicionar no mundo espiritual. Não adianta nada você escutar essa mensagem de Isaías: ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Você ouve essa mensagem, mas não se posiciona no mundo espiritual. Você se posiciona no mundo material. Trabalha, conquista, avança, acorda cedo, vai de madrugada. Você faz isso com maestria. Mas no mundo espiritual, é lá primeiro que você tem que estar avante, militando. Quem vai parar a igreja? Lucas 10 e 18, disse-lhe Jesus:
Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus vai falar para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se está falando de porta, ele está falando que nós somos uma igreja que está militando, está avançando e vai romper o inferno, vai passar por cima do inferno. Como diz o Marcos Feliciano, o pastor: sai da frente, Satanás, que eu vou atropelar você. Você precisa ir para cima. Oração, jejum, busca, vida em comunhão com Deus, e ser determinado com o Senhor. Quando você se coloca de joelho, quando você clama a Deus, você liga o altar da terra ao altar de Deus, ao trono de Deus, e Ele vai ao teu encontro. Invoca o Senhor nessa noite. Quem vai para a igreja a enfermidade? Lucas 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. A autoridade no mundo espiritual. Quem vai para a igreja? A morte. Primeira carta aos Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Cristo venceu a morte e nós venceremos também. Quem vai parar a igreja? O inferno. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Quem vai parar a igreja? O pecado. Lucas 5:24. Disse o Senhor: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. E aí ele disse para o paralítico: levanta, pega as suas coisas e vai. Aleluia. Quem vai parar a igreja? A doença. Isaías 53:4. E verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Hoje você pode se deleitar nele. Hoje você pode entregar a vida para Ele mais uma vez. As suas angústias, as suas frustrações, a sua ansiedade, o seu futuro, você pode entregar ao Senhor nessa noite. Oh glória. Vamos lá, Salmos de número 34:17. Salmos de número 34:17. Quem vai parar a igreja? As provas. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Deuteronômio 8:2. Para eu encerrar a mensagem. Oh glória. Eu sinto Deus nessa campanha, eu sinto Deus na vida dessa igreja. 8:2. Os desertos, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Toda luta que nós passamos, todo o deserto que nós passamos, nós não passamos sozinho. Você olha para trás, você vê pegadas, e você pensa que é você. Não, é o Senhor te carregando no colo. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Para encerrar, quem vai parar a igreja? O mundo. Aí Jesus fala assim, João 16:33, eu encerro a mensagem: tenhas paz em mim. Isaías profetiza: um menino nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da eternidade e Deus forte. Olha quem nós servimos. Ele é o príncipe da paz. Ele traz calmaria para o teu coração. Ele aquieta as tempestades da tua vida. Ele te faz guiar. Ele te fortalece nessa noite. E Ele te coloca em pé. Tenhas paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí ele fala assim, ó: eu vejo Jesus batendo no peito. A minha mente de pregador pode deixar eu fazer isso. Eu venci o mundo. Quer vencer o mundo?
Quer vencer o mundo? Faz o que está escrito em Salmos 91, 91:1. Aquele que habita é o segredo. É o segredo, é o carro-chefe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é o nosso descanso. Nessa noite, para de colocar a confiança no homem, assim diz o Senhor, e transfere para Ele hoje. Como aquela mãe, né? A galinha lá na roça, que eu vejo muito, quando dá o pito lá do gavião, né? Ou da ave, os pintinhos vêm tudo para debaixo da asa, e ela aumenta, ela cresce, e ali ela protege os seus pequenininhos. Nós somos pequenininhos, por muitas das vezes nós estamos sem força, mas nele nós conseguimos vencer. Se coloque em pé nessa noite. Quem vai parar a igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Ninguém para a igreja de Deus. Até tentaram, e Gamaliel falou: se for de Deus, ninguém para. Eu quero dizer para você, você é de Deus. Ninguém vai parar o teu sonho, ninguém vai parar o teu projeto, e você vai estar com os olhos fixados na vida eterna. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. De repente você fala assim: é eu que vou, eu me paro, eu sou limitado. E aí você vai pensando coisas negativas a respeito de você. Eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Não é mais a sua vontade, é o Espírito Santo te direcionando e te impulsionando. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Passei alguns minutos aí, mas foi necessário. Oh, aleluia. Eu sofri para escrever essa mensagem aqui, meus irmãos. Falei, meu Deus do céu, que é o quinto pregador, já pregou 5, né? Eu sou o quinto. Eu falei, meu Deus do céu, já ouviu 4 vezes. Ô Senhor, me dá mensagem, fala comigo. E quando eu me colocava para ler a mensagem do dia cansado, eu dormi por 2 vezes na Bíblia. Eu confesso para vocês, irmãos, eu dormi, eu parei um pouco, voltei na madrugada, mas o coração do pregador, e o Senhor falando comigo assim na outra Bíblia minha Bíblia, o que você vai pregar, o que você vai ensinar para eles, o que você vai falar para eles. Falei, Espírito Santo, fala comigo, irmãos. Hoje é noite de fortalecimento. Ele é o Deus da causa impossível, Ele é o Deus que opera milagres. Todos aqui já aceitaram Jesus, amém? Tem alguém aqui que no meio da caminhada não é vergonha? Quem tem que ficar envergonhado aqui é Satanás. Tem alguém que precisa de um fortalecimento espiritual? Essa é a mensagem que Cristo deu para mim. Eu sou o primeiro, já estou no altar. Se você precisa, coloca a mão no altar aqui. Vem para o altar, você que precisa de fortalecimento espiritual, de um renovo da parte de Deus, irmão. Qual que é a mensagem? Senhor, renova a nossa caminhada no meio dos anos. Você começou no primeiro amor, você foi firme, mas chega no meio dos anos, vem o ventinho, vem a tempestade, pastor. Você precisa de renovo espiritual para vencer palavras do passado que te machucaram, palavras que lançaram em você. Hoje eu escutei de um amigo falando: nós vivemos 70% pensando no passado, 20%, 25% nós pensa no futuro, e a gente vive o presente só com 5% só. Às vezes o passado está te aprisionando, não deixa você avançar, tantas coisas que te cercam, e você não está vivendo a intensidade que Cristo quer que você viva, a plenitude. Tem alguém que precisa de fortalecimento espiritual? Tem alguém que tem uma causa impossível aqui? Eu tenho, é só Jesus da minha vida, eu já estou no altar. Tem alguém que tem uma causa impossível? Venha para o altar. Quer apresentar alguém nessa noite? Algum parente seu, alguma parentela? Irmãos, não é questão de lotar, não tem nada a ver com isso.
mas o Senhor falou comigo, é no altar. A palavra sai do altar, mas se você pode aproximar do altar, se aproxima do altar. Aproxima do altar. Foi daqui que saiu Atenas, que tocou Isaías e mudou a história dele. É daqui que vai sair. Em nome de Jesus. Se una a um irmão aí. Pastor, abraça ele para mim. O Samuel, abraça ele para mim, que ele está em casal, eles precisam de fortalecimento. Abraça o irmão aqui. Coloca a mão no coração, eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por essa campanha que está em Isaías 43:13. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos e acreditamos em Ti, Senhor. Sabemos que ninguém pode escapar das Tuas mãos. E sabemos que nada pode parar a Tua igreja. Como diz, quem nos separará do amor do Senhor? Nada pode nos separar, Senhor. Senhor, Tu me deste a palavra chamada fortalecimento espiritual. Eu quero rogar aqui ao Senhor, Pai, que o Senhor venha operar na vida de cada irmão aqui, e trazer um fortalecimento no meio da caminhada, no meio dos anos, do alto da cabeça à planta dos pés. Toma esse crente na noite, renova ele, no falar em línguas. A unção que o Senhor deste para ele, faz ele acreditar, Pai. Renova esse crente nessa noite, dá visão para ele, Senhor. Renova a mentalidade dele, renova ele no Espírito Santo, cura esse crente nessa noite, e faz ele viver as promessas que o Senhor tem para a vida dele, desde o dia que o Senhor o chamou, ou a chamou, Pai. Faz relembrar as promessas, porque nós temos a mente curta, e por muitas das vezes nós esquecemos as promessas que o Senhor tem feito do altar para nós. E as palavras do Senhor são palavras de vida eterna, são palavras que produzem resultado, assim como produziu um resultado na vida de Isaías, produz na nossa vida, Pai, porque nós participamos dessa campanha, nós somos fiéis ao Senhor nessa campanha, e nós acreditamos que o Senhor, que o Deus que resgata, pode fazer maravilhas no meio do teu povo, Pai. O Senhor é o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor é o Deus que conhece corações. Então fortalece, Pai, o teu povo, em nome de Jesus. Olhem para cá, meus irmãos. Acreditem que nessa noite o Senhor te renovou, e o Senhor fortaleceu a tua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade.